Marília Ribeiro já está aqui com a gente para trazer os detalhes dessa história toda, né, Marília? É isso, o senador Alessandro Vieira ontem veio dizer a público que já conseguiu as assinaturas necessárias para protocolar esse pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, para investigar esses dois ministros lá do STF, né? Bom dia. Bom dia, Nath, para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Acorda Metrópolis desta terça-feira. Nath, não só assinaturas para protocolar, como protocolou na noite desta segunda-feira o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, ele que é também presidente da CPI do crime organizado. Até o momento, de acordo com o senador, ele conseguiu aí somar 50 assinaturas para poder colocar esse requerimento, para poder protocolar o requerimento que foi feito na noite desta última segunda-feira, esta ação. Para que na verdade, 35 assinaturas para poder protocolar esse requerimento foi o total aí que ele conseguiu. Para que ele pudesse, de fato, fazer esse protocolo, seriam ali no mínimo 27 assinaturas. Ele conseguiu, então, 35. Só que é importante a gente destacar, Nath, que mesmo com todo esse requerimento protocolado, as assinaturas conseguidas, somente o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, é que pode instalar essa CPI. E, por enquanto, ele não deu nenhuma sinalização de que isso deve acontecer. A gente lembra também que antes mesmo dessa CPI que o senador Alessandro Vieira vem colhendo assinaturas para poder investigar as relações entre os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli com Daniel Worcar, dono do Banco Master, existiam aí outros pedidos de CPIs, como para poder investigar o Banco Master. Tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, não sinalizaram essa instalação. Vamos falar então dessa CPI para investigar a relação de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Worcar. O senador Alessandro Vieira conseguiu, então, aí no total 35 assinaturas. Desse total, Nath, foram 11 assinaturas do Partido Liberal, PL, que contou também aí com a assinatura do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Também tivemos aí 6 assinaturas do Partido Progressistas, PP, de Ciro Nogueira, que vem sendo citado também aí nessas investigações da Polícia Federal com relação bem próxima aí de Daniel Worcar, mas não tivemos assinaturas, pelo menos até o momento, do MDB, partido do senador Alessandro Vieira, e do PT, partido do presidente Lula. Também não foram coletadas assinaturas, de acordo com o senador Alessandro Vieira, mas fato é que o requerimento foi protocolado e agora cabe ao senador Davi Alcolumbre colocar em atividade essa CPI ou não, Nath. Agora vamos falar então dessa relação que teve então aí Dias Toffoli, né, de acordo ali com as investigações da Polícia Federal. O nome do ministro Dias Toffoli, ele aparece logo no início das investigações. Isso porque nós temos aí o envolvimento dele com a empresa Maridit, da qual o ministro Dias Toffoli revelou ter sido sócio. Ele soltou uma nota ali através do seu gabinete no Supremo Tribunal Federal, revelando então ter sido sócio da Maridit, a empresa que recebeu milhões de um fundo de investimentos ligado a outro fundo, cuja cotista única era Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Worcar, e que também foi preso nessa terceira fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu na última semana. Agora, a relação do ministro Alexandre de Moraes, ele aparece em conexão com o ministro lá no fim de 2025, quando foi noticiado aí o contrato de 129 milhões entre o escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, que tem aí como proprietária a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, que ontem acabou soltando a nota, trazendo aí todo o detalhamento do contrato que foi feito entre o escritório de advocacia com o Banco Master. Ela revelou ali que esse contrato ele teve uma vigência de fevereiro de 2024 a novembro de 2025, contou ali com 15 advogados e mais 3 escritórios, detalhou todo o trabalho que foi feito na nota. Para o senador Alessandro Vieira, Nath, a gravidade desse caso, ele transcende em muitos os limites de uma crise bancária ou de episódios isolados de relacionamentos inadequados entre particulares e agentes públicos. O que está em jogo é a credibilidade do Supremo Tribunal Federal como instituição.
Para destacar aqui também, o senador Alessandro Vieira deixa bem claro que essa CPI que ele protocolou nessa segunda-feira, ela é feita para investigar as relações dos dois ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, e não a atuação do Supremo Tribunal Federal. Agora, como é que ele vai fazer toda essa divisão, separar o Supremo Tribunal Federal desses dois ministros? A gente vai ver se o senador e presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, colocar essa CPI em atividade efetiva. Importante também destacar aqui, Nath, que esse ano é um ano eleitoral, é um ano mais curto dentro do Congresso Nacional. Os parlamentares começam, então, aí fazer a sua descompatibilização de cargos já a partir de abril, e as atividades devem ficar aqui somente até o meio do ano, e depois eles se dedicam apenas às eleições que acontecem em outubro. Então tem pouco tempo, o senador Davi Alcolumbre não vem sinalizando que deve instalar essa CPI, mas a gente aguarda os desdobramentos e continua de olho aqui no Senado Federal para saber o que vai acontecer. Outro ponto, Nath, só para poder finalizar aqui e amarrar certinho, hoje existia a previsão de Daniel Worcaro vir à Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi criado um grupo de trabalho para poder prestar esclarecimentos. Estava tudo certo antes da prisão de Daniel Worcaro acontecer. Hoje, a sessão da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, então, ela foi cancelada pela ausência de Daniel Worcaro, que está preso aqui em Brasília. Nath. É isso, Marília. Esse ponto é super importante, né? Os parlamentares seguiram desapontados com a falta, né, do Daniel Worcaro, mas sempre dá para a gente lembrar de outros momentos. Na CPMI do INSS, por exemplo, eles queriam muito o Careca do INSS, e o Careca, quando estava para ir, foi preso, e depois ele ainda conseguiu, os parlamentares conseguiram ter a presença do Careca do INSS mesmo preso. Então, eles têm essa expectativa também de receber o Daniel Worcaro. E sobre o senador Alessandro Vieira, também é interessante, né, Marília, porque é um ano de eleições e os parlamentares estão acenando à população, aos possíveis eleitores, né, que estão preocupados com os assuntos mais importantes aí do Brasil. Então, de certa forma, o senador Alessandro Vieira, mesmo não conseguindo ter esse trabalho da CPI, porque está muito em cima aí, né, esse ano do Congresso, daqui a pouquinho é só eleições, mesmo assim ele já faz um aceno de, eu estou aqui querendo investigar dois ministros, não importa se são ministros do STF, né? Nath, e também é importante trazer, né, esse protagonismo que o senador Alessandro Vieira veio ganhando ao longo desses últimos tempos, né, porque ele foi relator do projeto de lei antifacção que foi aprovado pelo Congresso Nacional, tiveram algumas mudanças dentro da Câmara dos Deputados, mas ele teve a relatoria. Hoje ele é presidente da CPI do crime organizado, que também tenta ouvir aí Daniel Worcaro. Eles já entraram até com requerimento dentro do Supremo Tribunal Federal, falando ali da importância de ter Daniel Worcaro na CPI do crime organizado, e agora ele vem aí colhendo assinaturas para essa CPI que tenta aí investigar as relações de Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Worcaro. É pouco tempo, são muitos assuntos muito relevantes, porque isso a gente precisa saber, né, de onde veio surgindo toda essa questão envolvendo o Banco Massa e onde ela deve ser finalizada. Aqui no Congresso Nacional o assunto ele vem respingando e muito, Nath. A gente teve assinaturas então de requerimentos aí de do partido do senador Ciro Nogueira, presidente do PP, ele que teve ali o seu nome mencionado nas mensagens, troca de mensagens de Daniel Worcaro com a sua ex-companheira, que foi chamado ali de amigo da vida. Mesmo assim, o PP assinou, já o partido do presidente Lula, pelo menos por enquanto, ainda não colocou a sua assinatura nessa CPI das investigações aí das relações de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Worcaro, Nath. Perfeito, Marília. Marília que daqui a pouquinho está de volta trazendo outras informações importantes aqui de Brasília. Valeu, bom trabalho. A gente vai seguir falando sobre Daniel Worcaro.